Amados irmãos, Shalom. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da ministração da palavra. Temos como proposta tema para o dia 2, combater o bom combate. Tema este que nós vamos estudar à luz da segunda carta aos Timóteo, no trecho que vem desde o capítulo 2, verso número 1, até o capítulo 3, verso número 17. Antes de nós entrarmos com profundidade para este tema, vamos nos lembrar o que é que nós tratamos na última sessão de ministração da palavra. Esta que nós dedicamos ao estudo na epístola a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, e nesta nós também incidimos a atenção para aquilo que eram as exortações e instruções a que Timóteo pudesse guardar ou pudesse ser um guardião da fé, pudesse ser um fiel depositário do depósito da fé, tal forma que Timóteo pudesse, como membro da pastoral, cuidar da condução da fé dirigida à edificação da comunidade a qual ele servia, tendo também o cuidado de poder advertir dos perigos das heresias, bem como da contaminação da fé com que os falsos pregadores estavam ali também a difundir. Antes de nós entrarmos com profundidade para o tema 2, vamos nos lembrar quais são os objetivos que nos juntam aqui nesta Assembleia. Este programa Master Coach, inspirado na rúbrica de coaching espiritual, tem como objetivos, primeiramente, apresentar ao Espírito Santo enquanto uma das pessoas, uma das três pessoas da divindade, ciente que existe um só Deus. O segundo objetivo é o de incentivar as pessoas a adotarem o hábito da oração contínua. E o terceiro objetivo é também o de inculcar no povo, na Assembleia, na comunidade, o hábito de meditação contínua às Escrituras Sagradas, para que aqui possa haver uma unidade, possa haver uma união, pois o cânon bíblico é esse instrumento, enquanto sendo divinamente inspirado, o Espírito Santo convenceu não só a igreja, mas também os dias de hoje, ele assiste ou guia a todos aqueles que são encarregues de não só fazer um estudo bíblico, mas também de trazerem esta reflexão para que ela possa ser digerida em sede de uma comunidade, para que lá também estas pessoas inspiradas e preparadas, separadas para este ofício de fazer um estudo, também poderem ajudar a interpretar e enquadrar aquilo que é a revelação das Escrituras Sagradas em face daquilo que são as preocupações e os desafios da igreja local. E o quarto e o principal objetivo também da ministração da palavra, através do coaching espiritual, é assegurar a união na diversidade. Nós estamos cientes que quando houver união sem adversidade, isso conduz ao uniformismo. Entretanto, a diversidade sem união, isso conduz ao caos. O mais importante é a união na adversidade, quando nós adotamos como padrão único Cristo, pois este, através do Paráclito, assegura que haja, por um lado, uma unidade espiritual, ciente que existe um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, bem como também assegura aquilo que é a harmonia doutrinária, para que possa se assegurar uma edificação mútua da igreja, se nós olharmos para a igreja como sendo o corpo de Cristo, e nós, se nós acolhermos e aceitarmos Cristo como sendo a cabeça da igreja, para que aqui nós possamos assegurar que a igreja seja inspirada nos desígnios de Cristo, aquele que veio para lançar os alicerces da sua igreja, quando preparou os seus discípulos e instruiu-os para que estes aguardassem a descida do principal. Ato este registrado na festa de Pentecostes, que foi o marco da descida do Espírito Santo, quanto uma promessa das profecias, para que assim a igreja pudesse receber o elemento que hoje guia e conduz a igreja por toda a verdade. Antes de nós entrarmos para esse tema, também agora com profundidade, vamos procurar explorar
Qual é o contexto? O contexto significa quais eram os acontecimentos que estavam a ocorrer a nível da história da igreja, no momento em que Paulo, o autor desta epístola, a rediz. Então, vamos começar com o contexto desta carta, para de seguida entrarmos para o tema em si, ou o estudo bíblico em si. Quanto ao contexto desta carta, esta é designada uma carta pastoral. Como uma carta pastoral, é uma carta que é dirigida para os membros da pastoral. Os membros da pastoral são, por assim dizer, os líderes da igreja espiritual de Cristo. Esta carta, que é a 2 Timóteo, é dirigida a Timóteo. Timóteo, que é descrito como um fiel companheiro de Paulo, pois Timóteo faz-se presente em vários momentos de expedições e viagens missionárias que Paulo realizou no cumprimento daquilo que havia sido a vontade da cabeça da igreja, que é Cristo. Porque através da voz do Espírito Santo veio a instrução para que estes pudessem levar a palavra de Jerusalém a Judá, Judá a Samaria, Samaria a Roma e de Roma até os confins do mundo. Então, recai sobre Paulo esta graça de ser aquele que iria ser o erudito ou iria ser a pedra que iria levar o evangelho para os gentios. E ele, quando começa as suas viagens missionárias, então ele encontra em Timóteo um fiel companheiro que não só o acompanhou, mas também mostrou para com Paulo uma grande fidelidade. Então, o que acontece? Esta carta, que é 2 Timóteo, ela é semelhante em termos de estrutura e em termos de conteúdo com a carta de 1 de Timóteo e também com a carta a Tito. Entretanto, a grande diferença desta carta, que é 2 Timóteo, com a 1 de Timóteo e com a carta a Tito, é no seu, aquilo que nós chamamos, naquilo que nós designamos no seu valor intrínseco ou no seu tom, isto é, na sua tonalidade, que os sentimentos que estão adstritos às palavras que Paulo transcreve essa epístola. Isto é, nós estamos a querer dizer que os sentimentos que revestem as palavras que estão registradas na carta de 2 Timóteo, isto é que nós designamos pela tonalidade ou pelo tom, que é o grande elemento que faz divergir esta carta com a carta de 1 Timóteo e a carta de 1 de Tito. Por que assim? Por causa do contexto e da situação que Paulo estava a viver, ele enquanto um arraúdo da igreja e, por assim dizer, aquilo que era o crescimento, os sinais do crescimento da igreja, as turbulências que a igreja estava a viver e enfrentar por intermédio de Paulo. Então, estas que são as circunstâncias que estavam adstritas que tornam esta carta diferente em termos de tom. O que acontece mais específico é que Paulo escreve esta carta enquanto estava preso em Roma. Então, pelo fato de Paulo escrever esta carta enquanto estava preso em Roma, isso significava que Paulo já estava a aproximar-se nos seus últimos dias de vida, isto é, Paulo estava próximo da condenação a qual a perseguição que era movida sobre ele também o recaía. Então, é assim que Paulo escreve esta carta expressando vários sentimentos, como seja amor, compaixão, mas também alegria e também uma grande preocupação que ele tinha, em particular para com Timóteo, pela grande estima e consideração que ele tinha para Timóteo, enquanto Timóteo fosse um fiel companheiro. Mas também tinha um outro elemento extremamente importante que explica a tonalidade ou o tom das palavras que Paulo empresta nesta carta. É que Paulo, nessa altura, ele já tinha sido abandonado ou sentia-se abandonado
por todos os companheiros que ao longo da sua jornada, ao longo da sua peregrinação, o acompanhavam. Então, Paulo estava em meio a todos esses sentimentos quando Paulo escreve esta carta. Qual é a importância desta carta nos dias de hoje? Ele adverte nesta carta, primeiramente, dirigida a Timóteo enquanto membro da pastoral, para que ele pudesse preservar uma conduta irrepreensível, ele enquanto sendo um dos fundamentos da igreja. Porque a partir da fé que atuava em Timóteo, que deveria ser um bom depositante, um bom depósito da fé, ele também poderia assim dar um melhor testemunho da sua graça, da graça de Deus ou de Cristo que atuava nele para a sua comunidade. E, em terceiro lugar, e principalmente, porque também assim, Timóteo poderia ter os argumentos para que ele pudesse ser o defensor da sã doutrina e que assim ele também pudesse não causar nenhuma divisão, não causar nenhuma desconfiança, não causar também alguns focos de discussão ou focos de discórdia ou focos de cisão que poderiam existir por aqueles que estavam a fazer ataques ferozes para que impedissem o progresso do Evangelho, aquele Evangelho que Paulo testemunhou e que Paulo queria transferir para Timóteo, para que Timóteo também desse continuidade a essa mesma fé que Timóteo testemunhou quando este acompanhou o ministério de Paulo. Então, se este for o contexto, vamos então voltar-nos para o conteúdo, mas antes do conteúdo vamos olhar para a estrutura daquilo que nós queremos hoje estudar. Então, este trecho do capítulo 2, verso 1 até o capítulo 3, verso 17, na estrutura das epístolas ou cartas de Paulo, ela contempla duas partes. Por um lado, ela contempla um contexto e, por outro lado, ela contempla também uma instrução, uma exortação, ou aquilo que nós chamamos de teologia. Então, o contexto vai ser o primeiro ponto. E os 4 pontos seguintes vão ser as exortações que eram dirigidas a Timóteo, mas também misturado com a instrução ou com a teologia de Paulo. A primeira parte destes 5, que é o contexto em si, é quando Paulo indica ou encoraja a Timóteo a que ele enfrentasse aquelas adversidades normais para que ele se tornasse um bom comunicador. Bom é a palavra que eu estou a acrescentar, mas isto é, que ele fosse um comunicador fiel e que ele fosse regido somente pela verdade, diferentemente de outros que traziam algumas falsidades ou diziam ter certas revelações que era tão somente para agradar um homem e defraudar aquilo que deveria ser o principal objetivo ou preocupação do agente da pastoral, que era tão somente agradar a Deus, porque o membro da pastoral tem somente compromisso com Deus. Então, esta aqui é a primeira parte. A segunda parte é quando Paulo, já de uma forma mais focalizada, entrando já para as exortações, ele exorta a que Timóteo, não entrasse em litígios de palavras com outros pregadores, porque isto era um grande perigo para a fé, sobretudo para aqueles que queriam ouvir esse litígio de palavras, porque isso poderia causar divisão, poderia causar também esfriamento espiritual. A terceira parte desta estrutura é quando Paulo agora, voltando ainda no prol das exortações, ele se refere às dificuldades na comunicação do Evangelho. E nessas dificuldades na comunicação do Evangelho, ele faz menção aos sofrimentos, ele faz menção aos tumultos, ele faz menção às dificuldades e adversidades que Paulo passou e que também certamente Timóteo iria ter que enfrentar, mas que elas eram bastante suficientes para uma boa comunicação do Evangelho. A quarta parte é onde Paulo exorta
detalhando quais são os deveres que o Timóteo deveria observar. Deveres esses de Timóteo, enquanto comunicador do Evangelho, para que ele olhasse somente para aquilo que é a verdade e o compromisso com a verdade. A quinta parte e última é quando Paulo também exorta a Timóteo a que ele pudesse se manter fiel às Sagradas Escrituras, que é aquela educação religiosa que ele recebeu da sua mãe Eunice e da sua avó Loide, para que ele conservasse essa educação de tal forma que ele pudesse crescer na fé como alguém que iria receber esta defesa do Evangelho, pois a base da defesa do Evangelho deveria não só ser o conceito e o entendimento das Sagradas Escrituras, mas também a conservação dessas mesmas, para que elas pudessem ser o seu sustentáculo de fé. Então, vamos agora entrar para o conteúdo. E começando mesmo por este contexto, né? O contexto que Paulo traz aqui, quando ele se refere como sendo a coragem que Timóteo teria que ter de forma a enfrentar as dificuldades como um comunicador do Evangelho. Então Paulo inicia dizendo para que, ou exortando, ou lembrando em termos de contexto, a Timóteo e tratando Timóteo como um filho. É como abre o capítulo número 2, verso número 1, dizendo: Tu, pois, Timóteo, filho, mantenha ou preserve a graça que Cristo te concedeu. Mantenha firme a graça que Cristo te concedeu. Como? Guardando tudo aquilo que eu te transmiti ou te testemunhei, para que tu também, por sua vez, possas transmitir a outras pessoas que ele dizia, descreveu como sendo pessoas de confiança. Extremamente importante esta passagem. Então, repito, diz assim: Timóteo, conserva a graça que Cristo te concedeu, de forma a que tu também possas repassar tudo quanto aprendeste de mim, que é o testemunho do Evangelho, para pessoas de confiança. De tal forma que essas pessoas de confiança, por sua vez, também possam ensinar outras pessoas. Então é uma instrução aqui ao discipulado, ao ensino da verdade, de uns para os outros. Depois ele prossegue, dizendo que era muito importante ele tivesse ciente sobre a necessidade dele ter que guardar uma certa disciplina. E nessa disciplina ele traz 3 exemplos. Traz exemplo de um soldado em combate, traz exemplo de um atleta em alta competição e traz exemplo de um lavrador. E ele diz que, tal como um combate, um bom soldado, não é? Um bom soldado, tens de te comportar como um bom soldado. E o bom soldado, ele quando vai para o combate, ele não se preocupa em meio do combate com os seus negócios, com outras coisas. Mas ele procura, através do combate, uma alta concentração naquela tarefa que é o combate, para que ele possa agradar aquele que lhe chamou, ou aquele que lhe confiou, aquele que lhe enfileirou para aquela atividade que é o combate. Depois ele traz como exemplo um atleta, dizendo que tal como um atleta que somente vence o prêmio quando não somente chega à meta, mas também chega à meta enquanto cumpriu as regras. E depois, em terceiro lugar, ele traz o exemplo de um lavrador. Diz, tal como um lavrador, aquele que primeiro se afadiga é aquele que primeiro colhe ou é compensado. Pois ele diz, se tu observares esses preceitos
e o conservares, o próprio Cristo vai te dar entendimento para que tu possas compreender estas coisas que eu estou aqui a relatar. De seguida, ele diz que tenha sempre presente Cristo, isto é, tenha sempre em mente a Cristo. Cristo enquanto sendo o quê? Um referencial, enquanto sendo o quê? Enquanto sendo um modelo para a conduta da vida cristã. Depois é quando ele diz que se nós tivermos a Cristo como presente, sempre na nossa mente, em nossa memória, para tudo aquilo que nós quisermos fazer, sobretudo para este trabalho, então se nós nascermos em Cristo, também vamos morrer em Cristo. Se nós preservarmos em Cristo, também nós vamos reinar em Cristo. Ele depois diz também que se nós formos fiéis, ou se nós negarmos ou rejeitarmos em Cristo, Ele também vai nos rejeitar. Mas o mais curioso é que Ele diz, se nós formos infiéis a Cristo, Ele na mesma vai ser fiel a nós. Por quê? Porque Ele não pode negar-se a si próprio. Por quê? Porque Cristo é a própria fidelidade. Então, ainda que nós sejamos infiéis, Ele não pode ser infiel, porque Ele não pode negar a si próprio. Depois desta parte, que são um rol das dificuldades que Timóteo iria enfrentar enquanto comunicador do Evangelho, isso a nível do contexto, então ele já passa agora para as exortações ou as instruções. E a primeira destas é que ele diz, não entre em litígios de palavras. E aqui, nesta parte que ele diz, não entre em litígios de palavras, é onde já começa a desenvolver a sua teologia. Ele começa por dizer o seguinte, que ele dissuade, isto é, desencoraja a Timóteo a ele repostar ou ele entrar em trocadilhos de palavras com outras pessoas que pregavam inverdades, isto é, que não falavam a verdade, porque ele diz que aquilo é prejudicial, principalmente a quem ouve. Quem ouve? É o povo, é a comunidade, e aquilo pode destruir a fé da comunidade. Então ele diz, não entre em litígios de palavra. Depois ele traz como exemplo daqueles que instigavam a heresias, ele dá exemplo de Himeneu, né? E dá exemplo de um outro grego, que eram alguns filósofos. Esses filósofos defendiam que a ressurreição final já havia ocorrido com o batismo. Ele dizendo, advertindo que isto era uma grande heresia. Por quê? Porque os gregos, eles criam que a alma era imortal. E porque a alma era imortal, eles entendiam que quando do batismo, ali havia ocorrido a ressurreição final. Então, Paulo lembrava a Timóteo sobre a necessidade de ele manter-se desperto relativamente a esse tipo de heresias. Ele volta a repetir sobre a necessidade de não se enredar por vãs discussões. Discussões vãs significa discussões o quê? Vazias, significa discussões o quê? Infundadas. Dizendo, não tropeces em enredar por discussões infundadas ou vazias que podem contaminar a tua fé. Depois dele falar, discorrer sobre os perigos de não entrar em litígios de palavra, Paulo agora lembra a Timóteo que na casa grande há muitos vasos. A casa grande aqui significa a casa de Deus, significa a igreja nos dias de hoje. Então ele diz que na casa grande existem muitos vasos. Existem vasos de ouro, existem vasos de prata, existem vasos de barro, existem vasos de madeira. Então, para que ele escolhesse sempre ser um vaso de ouro ou de prata, que são vasos o quê? De uso nobre. O que são vasos? São membros, são pessoas que têm fé. Então, essas tipologias de vasos são qualidades de fé que os vários membros apresentam. Ele diz, escolha sempre ser vasos que tenham uma fé apurada,
que são o quê? Vasos de uso nobre, que são o quê? Vasos de ouro e de prata. O que é um vaso de uso nobre? É um vaso que é usado ou para conservar o azeite, ou para conservar a água, ou para colocar alimentos, ou para ornamentação. Esses são os vasos de uso nobre, tem uma certa utilidade dentro da casa grande, diferentemente de vasos de madeira, de vasos de barro, que ficam encostados, não tem nenhuma utilidade dentro de uma igreja. Por quê? Porque não são usados para glorificar a Deus. Por quê? Por causa da qualidade de fé que elas apresentam. Então, ele diz, tende cuidado para ser um vaso de uso nobre. Depois, em seguida, Paulo também agora já apresenta uma preocupação particular com Timóteo, dizendo, Timóteo, tende cuidado com as paixões da tua carne. Ora, Timóteo já era consagrado como um ministro por parte de Paulo, mas disse que os estudiosos dizem que nesta altura que Paulo escreve esta carta, Timóteo deveria ter entre 30 a 40 anos. Já não era uma criança, não era tão jovem assim, mas ainda assim, Paulo nutria em Timóteo uma grande confiança. Não deixou de lembrar e de exortar a Timóteo para que este também tivesse cuidado com as suas paixões. Por quê? Porque todo homem que tem domínio sobre as paixões da sua carne, esse governa o mundo. Esses são os aspectos importantes em forma de exortações que Paulo transmite para Timóteo. Depois, Paulo volta agora a concentrar-se em dificuldades específicas que Timóteo iria ter na comunicação do Evangelho. Dizendo assim, nos últimos tempos, o que isso significa? Já naquela altura era difícil. Então Paulo estava a dizer que isto ainda vai se tornar ainda mais difícil. Quanto mais se aproximamos dos finais dos tempos, vai ficar ainda mais difícil comunicar o Evangelho. Então ele diz, nos últimos tempos surgirão homens que são apaixonados por si próprios e têm menos compromisso com Deus. Ele fala de que tipo de homens? Diz, são homens egoístas, são homens arrogantes, são homens dissimulados, são homens impiedosos, são homens que mostram uma certa cara ou parecem ser uma coisa que não são. Então, ele começa a advertir esse cuidado que Timóteo deveria ter para que ele pudesse escolher o que? Ministros ou pessoas que pudesse confiar cargos ou funções dentro da igreja, dizendo que em meio a eles poderiam aparecer pessoas com aparência de piedade, mas que de piedade não tinham nada, porque eram pessoas que eram apaixonados por si próprios. E ele traz como exemplo, ele diz que esses são como os Janes e os Jambres. Quem foram esses Janes e os Jambres? Se nós nos lembrarmos, Êxodo, capítulo 7, versículo número 8. Moisés é levantado e é comissionado por Deus para ir libertar o povo de Deus do faraó. E Deus, quando instrui Moisés, disse, Moisés, vai com Arão e levem a vossa vara. Porque eu sei que quando vocês falarem isso, o faraó vai resistir. Então vocês podem, ordena o teu irmão para que ele lance a vara para o chão, para que aquela vara seja como um sinal dos milagres, dos poderes, para que o faraó possa acreditar que vocês foram enviados por mim. O que aconteceu? Quando chegou lá Moisés e Arão, e eles falaram aquelas palavras inspiradas por Deus, faraó, como era expectável, como Deus tinha os advertido, rejeitou. Segundamente, eles lançaram a vara para o chão, Arão lança sua vara para o chão, para que talvez Faraó pudesse ficar convencido por ver aquele milagre. Por quê? Por causa da fé que aquele povo tinha, que eram povos que eram idólatras e que acreditavam em magias. Então, Arão, ao ter lançado a sua vara ao chão, aquela vara transforma-se numa serpente. O que faz o faraó?
ele ali fazia-se acompanhado também dos seus mágicos, dos seus magos, dos seus adivinhos. Eles são representados ou representativos por Janes e Jambres. Isso é o que a tradição judaica define ou descreve aqueles mágicos que estavam a acompanhar Faraó. O que eles fizeram quando Arão lança a sua vara e transforma-se em serpente? Eles também atiraram a vara deles, que também transformou-se em serpente. Eles fizeram os mesmos milagres, ou queriam fazer milagre igual àquele que estavam a fazer homens de Deus. Mas porque aquela vara de Arão era a vara de Deus, aquela serpente de Arão devorou a serpente da vara que foi lançada pelos Janes e pelos Jambres. Então ele vai dizer que tende cuidado com esses, têm aparência de piedade, mas são devoradores, querem a todo custo levar o povo ou desviar o povo da verdade, porque esses não pregam a verdade. Então, essa é a advertência sobre as grandes dificuldades que ainda virão de vir, se já existiram essas dificuldades, não somente no período de Paulo, mas Paulo dá como exemplo algo que ocorreu cerca de 1500, 2000 anos atrás, quando Moisés foi libertar o povo. Já existia isso. Continua existindo em tempos de Paulo. Então Paulo diz a Timóteo que a dificuldade vai ser ainda pior, sobretudo quando se aproximarem os últimos tempos. De seguida, Paulo então volta-se para Timóteo, lembrando a este qual era o seu dever enquanto um ministro do Evangelho, dizendo ou lembrando a Timóteo que o seu dever como ministro do Evangelho é somente comunicar a verdade. E nessa comunicação da verdade, ele iria obter todo o apoio e cobertura legal do próprio Espírito Santo, que iria lhe capacitar ou guiar também por essa mesma verdade, para que ele não se assustasse, para que ele não se amedrontasse dessas dificuldades. O que ele quer com isso dizer? Quer dizer que nós, enquanto pregadores da verdade, não deveremos fugir das perseguições, não devemos temer os nossos oponentes, mas devemos encarar isso com naturalidade. E se nós nos cingirmos somente pela verdade e guiados pelo Espírito Santo, então o próprio Espírito Santo vai agir sobre nós através da nossa própria vida. Então a nossa própria vida, que é o dever do Timóteo, deveria ser o testemunho daquela mesma verdade, que é a comunicação que Timóteo deveria levar na sua pregação ou anúncio do Evangelho. A quinta e última parte é quando Paulo se refere à Sagrada Escritura como sendo o sustentáculo da fé do próprio Timóteo. Aqui, Paulo lembra-se da fé de Timóteo, dizendo: Timóteo, a fé que tu tens é fruto da educação religiosa que tu recebeste da tua mãe, Eunice, e da tua avó, Loide. Não é? Nós sabemos que Timóteo é natural de Listra. Então, Paulo aqui, quando se refere ao dever de Timóteo, ele lembra ao Timóteo as muitas dificuldades, os muitos desafios, muitos sofrimentos que Paulo sofreu. E ele dizia que Timóteo, tu viveste, tu presenciaste, tu testemunhaste, porque tu me acompanhaste nas viagens, nas pregações, no ensino. Então tu acompanhaste as muitas turbulências, muitos sofrimentos que o Evangelho remete. Então conserva tu também estes muitos sofrimentos, porque tu não vais estar isento das perseguições, não vais estar isento dos sofrimentos, mas leva essa fé para que tu possas, enquanto um soldado da fé, possas combater esse combate. E aqui ele lembra, na última parte, que aquela fé genuína que Timóteo tinha era resultado da educação religiosa da sua mãe, bem como da sua avó, esses que eram naturais de Listra. Aquelas turbulências que Paulo sofreu
são aquelas que ele enfrentou quando anunciou, ou quando levou a missão de anunciar o Evangelho para Antioquia, bem como para Listra. Listra que é terra natal de Timóteo. É por isso que ele lembra e chama a memória de Timóteo para as experiências que também Paulo teve em Listra, dizendo por último que conserva os ensinamentos que tu obtiveste das Sagradas Escrituras, porque tu conheces a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura seja a tua arma de defesa. Então conserva a tua arma de defesa, que é o entendimento e o domínio que tu tens das Sagradas Escrituras, para que por intermédio das Sagradas Escrituras e da unção que tu recebeste enquanto ministro do Evangelho, tu não possas se desviar da fé e da verdade. Por quê? Porque ele diz que as Sagradas Escrituras são divinamente inspiradas e aptas para ensinar, para repreender ou corrigir, para exortar e para também edificar, ou para, por assim dizer, para guiar na justiça, na prática da justiça ao homem de Deus. Para quê? Para que o homem de Deus possa caminhar na justiça, por um lado, ou possa se tornar perfeito. Portanto, ele quer dizer que a palavra de Deus, ela aperfeiçoa o homem de Deus e também o capacita ou habilita para que ele possa completar a boa obra. Que obra é essa? É a obra de Cristo. Qual obra que Cristo iniciou? Por quê? Porque as próprias Sagradas Escrituras, que ele está a dizer que é a ferramenta que Timóteo deve conservar, as Escrituras são a revelação do próprio Cristo. Então, o Cristo é aquela obra que iniciou através das Sagradas Escrituras. Então, ele diz que conserva o domínio, o estudo, e guarda e pratica para que possas completar essa boa obra que é a própria Sagrada Escritura. Tendo chegado a esta parte, terminou o primeiro momento da exposição. Abre-se o momento para a colocação de questões, comentários, sugestões, para podermos enriquecer o nosso estudo. Obrigado. Eu tenho aqui algumas questões. A primeira é: por que o Paulo chama do Timóteo do filho e não irmão? A seguir, qual é a diferença que existe entre o amor do filho e do irmão? Esta é um pouco longa, depois vai escutando, depois a parte boa poder notar. Quando o Paulo diz que nos últimos dias será muito difícil, será que nestes tempos está difícil vendo o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Para identificar um crente é muito difícil. Será que é este tempo? A última. Por que sempre fala-se de ter a verdade? O que há ou qual é o ganho a ter quando alguém tem a verdade? Obrigado. Estimados irmãos, saudações. Agradecer também por esse alimento de hoje. É uma palavra muito poderosa, porque faz parte do dia a dia de toda pessoa que trabalha para Deus. As pessoas que trabalham para Deus todos os dias ou em todos os momentos estão em combate, porque este combate não é nem nosso, nem sabemos por onde começou, mas só fomos confiados pela continuação da linhagem cristã a também combater este combate e também sermos uns bons combatentes. Portanto, para completar quer dizer, quando temos um alimento, não é? Há sempre alguma coisa que falta e nós vamos acrescentando, e só para acrescentar este tempero é mesmo, vou fazê-lo em forma de questões, que é para a refeição ficar toda ela completa.
A primeira questão é: como é que a palavra de Deus pode treinar-nos em prol do alcance da sabedoria verdadeira? De seguida, o que é um serviço, o que é uma postura irrepreensível a serviço do Evangelho e como cultivá-lo? Serviço do Evangelho. E como cultivar esta postura irrepreensível? De seguida, quais são as regras que o cristão deve respeitar para alcançar a meta com a aprovação do Senhor? Quais são as regras que o cristão deve respeitar para alcançar a meta com a aprovação do Senhor? De seguida, irei trazer um trecho que compôs a aula 2, que dizia o seguinte: a palavra nos instrui a não enfrentar, a não entrar em litígios de palavras com falsos pregadores. Então, o que eu gostaria de saber é como é que o cristianismo sugere a classe pastoral na luta contra os que ocupam-se em desviar o povo. A questão é: como é que o cristianismo sugere a classe pastoral a lutar contra aqueles que se ocupam a lutar contra, né? Sim. Aqueles que se ocupam em pregar em verdade e desviar o povo. De seguida, como é que dominar os desejos da carne ou desejos próprios pode nos tornar reis na terra? Como é que dominar desejos da carne ou desejos próprios pode nos tornar reis sobre a terra? O que é educação religiosa? Espera um pouco só, desculpa, um pouco só. O que é educação religiosa, né? Sim, e como podemos transmiti-lo aos que nos rodeiam? Como é que podemos nos revestir do poder da palavra das Escrituras, da palavra nas Escrituras? Como podemos nos revestir? Do poder da palavra nas Escrituras no combate das várias guerras levantadas em nome do Evangelho. No combate das várias guerras levantadas em nome do Evangelho. Como é que o cristão deve se apresentar às batalhas por forma a sagrar-se vencedor? Qual é o músculo que o cristão deve treinar por forma a ter um bom desempenho em combate? E por fim, quais são os maiores combates travados pela classe pastoral nos dias atuais? Amados irmãos, obrigado pelas questões que foram aqui colocadas, que vão tornar o nosso estudo mais enriquecido, mais interessante, mais vasto, mais agregador
porque podemos aqui explorar o tema sob diversas perspectivas. Então, de seguida vou passar a comentar, trazer subsídios para que nós possamos, como uma igreja, compreender ou refletir em conjunto em prol daquilo que o tema que é sugerido para o estudo no dia de hoje. A primeira dessas questões é: por que Paulo chama Timóteo de filho e não irmão? Paulo trata Timóteo por filho devido a uma estima, a um carinho que resulta de um afeto ou um cuidado adicional que Paulo tinha com Timóteo, muito para além de Timóteo ser um irmão. Isso há de resultar por causa da relação pessoal que Paulo teve com Timóteo. Eles tiveram uma relação que foi para além de uma relação de dois irmãos na igreja. Quais são os motivos disto? Primeiro, há de ser por causa da história que liga Paulo ao próprio Timóteo, a começar pelos responsáveis, ou por assim dizer, a começar por aqueles que deram a primeira educação religiosa ao próprio Timóteo. No caso, a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo, que foram também gentios, que eram muito devotos na fé, mas que foram pessoas que impressionaram Paulo pela forma como se entregaram com sinceridade àquilo que Paulo classificou como uma fé sincera, que o próprio Timóteo teve, que na primeira carta de Timóteo, Paulo descreve como sendo uma fé sincera que resulta da educação que ele recebeu da sua mãe e da sua avó. Então, este era um estima especial e pessoal que Paulo teve com Timóteo por causa desses fatores. Segundo aspecto é que Paulo, quando conhece Timóteo, Timóteo também era novo em idade. Então, Paulo recebe Timóteo também com a responsabilidade de fazer Timóteo não só crescer na fé, mas também crescer como homem. Então, Paulo assiste Timóteo a crescer em idade, mas também a crescer em fé. Então, este conjunto de fatores fez com que Paulo olhasse para Timóteo não somente como um irmão, mas também como um filho. E o tratamento por filho que Paulo dirige a Timóteo era por causa desse estima pessoal que ele tinha com Timóteo, também porque ele encontrava uma correspondência de Timóteo para com ele. Porque esta era uma relação que existia entre outros, havia uma reciprocidade de um para o outro. Timóteo também era muito fiel a Paulo. É por isso que Timóteo descreve também, é por isso que Paulo descreve a Timóteo como sendo um dos seus companheiros fiéis da sua jornada missionária. Então, esses são alguns argumentos ou fatores que explicam por que Paulo tratava Timóteo por filho. Isto é filho enquanto um tratamento especial. Número 2. Qual é a diferença que existe entre amor de filho e amor de irmão? Até já adiantei algumas questões a respeito dessa segunda questão. O amor do filho, como o próprio nome diz, filho. Filho sugere que é alguém que vem das suas entranhas, que é alguém que vem da sua descendência. Então, Paulo via em Timóteo um filho espiritual. Paulo via em Timóteo alguém que tinha os mesmos, digamos que tinha bebido do Timóteo, não é? É por isso que até entre pai e filho, os pais se orgulham muito dos filhos quando esses mostram uma obediência. Essa obediência se reflete na sua forma de ser e de estar.
quando os filhos mostram um comportamento que se assemelha ao comportamento dos próprios pais, que é o reflexo de que os filhos são obedientes àquilo que os pais ensinam. Então era isso que Paulo via em Timóteo. Ele, enquanto um pai espiritual, tinha a responsabilidade de educar Timóteo na fé. Ele via os frutos dessa educação a frutificarem, passo a repetição, no próprio Timóteo. E isso também fazia com que existisse esse amor de filho, que era muito para além do amor de irmão. Então, na verdade, amor de filho com amor de irmão tem diferença, tem semelhança. A diferença está no nível de obediência. A semelhança está aqui, o amor é igual. Por quê? Porque na fraternidade cristã, o amor é igual para todos. Mas o estima é diferente. O estima já é uma questão de relação pessoal. Mas o amor é igual. O amor de filho, o amor de irmão é igual. 3. Será que nestes tempos em que vivemos, em que é difícil identificar um crente com fé piedosa, é aquele tempo que Paulo se refere, quando Paulo dizia que nos últimos tempos se tornará ainda mais difícil, porque existirão homens que serão apaixonados de si próprios, ao ponto de se aproveitarem daquelas pessoas que têm fé fraca. Dava como exemplo de alguns ministros que poderiam se aproveitar da fé fraca de algumas mulheres para aparentemente quererem com piedade ajudarem a elas, mas enquanto eles tinham segundos interesses pessoais. Isso criava uma confusão e mistura de sentimentos de desvio na conduta dos próprios ministros e também o desvio na fé, que acabava por criar uma profanação do templo. E profanação do templo por via da fé desses ministros que não era conservado no papel que eles tinham enquanto pastores, que deveriam ser aqueles que deveriam guiar ou encaminhar as pessoas para a verdade. Mas eles guiavam as pessoas para si próprios, porque eles eram apaixonados por si próprios. Então, quando diz que são esses tempos que nós vivemos, em que existirão pessoas com uma fé, com uma aparente fé piedosa, mas que na verdade são o quê? São infiltrados na igreja. A tática que o Satã, que o diabo, que o inimigo usa hoje, é de infiltração na igreja. Então, se antes ele perseguia os cristãos fora da igreja, quando os cristãos eles começam a ver a igreja como um templo, como um local de confraternização, como um local de congregação, então Satã muda de tática, começa já a infiltrar-se dentro da igreja, e dentro da igreja começa a criar o que? Discórdias, divisões, separações e sentimentos em uns e nos outros, e apanhar sobretudo aqueles que têm a fé mais fraca, para que esses pudessem confundir aquilo que são os interesses de uma congregação. A congregação ou a igreja é um local de culto, é um local onde as pessoas vão juntar as suas fés para poderem crescer no conhecimento e na graça, em honra, em respeito, obediência, aquele que é a cabeça da igreja, que é Deus, e não é a pessoa, não é o pastor, não é o irmão. Entretanto, as pessoas movidas por seus interesses pessoais e sobretudo por causa das diferenças, que é normal, sobretudo por causa do ensinamento que não é verdadeiro e correto que é transmitido na igreja, então as pessoas começaram a desvirtuar os objetivos da fé e os objetivos da congregação por via da igreja. Então, o Satã, o diabo, apercebendo-se disso, ele passou a infiltrar-se na igreja e a usar pessoas dentro da igreja para poder desvirtuar ou desviar as pessoas da meta, que é a salvação. Então, esses são aqueles que Paulo chama
de aqueles que têm uma aparência piedosa. O que é piedade? São pessoas que aparentam ter boas intenções. São pessoas que aparentam ser boas pessoas. São pessoas que têm duas caras, ou são pessoas que têm duas realidades. Dentro da igreja, na luz, falam, dizem ser uma coisa, mas fora da presença dos homens, da igreja, em separado, nas casas, dizem e praticam uma outra coisa. Isto é, aquilo que falam não é aquilo que fazem. Então, essas são as pessoas que Paulo classifica como sendo uma fé impiedosa, uma aparência de piedade. Então, ele adverte que Timóteo ele tivesse cuidado a poder identificar que mesmo dentro da igreja iriam surgir esses dois grupos de pessoas, não é? Então, são esses tempos, já era difícil no tempo de Paulo. Paulo quando diz, nos últimos tempos, significa que quanto mais nós nos aproximamos da parúzia, então esse perigo vai se acentuar, conquanto os cuidados que nós devemos ter devem aumentar. Como? Através da vigilância. Então, essa vigilância tem que se acentuar por forma a que nós possamos não cair na fé aparentemente piedosa destes que vêm colocam seus desejos pessoais à frente dos desejos do coletivo, não é? Os desejos, interesses, objetivos da igreja, da congregação são interesses coletivos. O interesse coletivo é o interesse supra. O interesse supra é buscar a verdade, a salvação e praticar essa mesma salvação propagando o evangelho. Mas existem pessoas que desvirtuam esse objetivo, esse interesse coletivo, para querer buscar interesses pessoais. Não é realização pessoal, diferentemente dos interesses coletivos. 4. Por que sempre se fala de ter a verdade? Qual é o ganho que há em praticar a verdade? Então, a importância, por que sempre se fala da importância de se falar a verdade? É que existem nos dias de hoje alguns pregadores que dizem serem dotados de certas revelações, dizem conhecer o caminho para a verdade, o caminho para a salvação. Dizem que Deus fala com eles certas coisas, quando Deus não falou com eles. São suas próprias invenções. Dizem que o caminho da verdade são certos, como é que nós dizemos? São shortcuts, né? Há uma outra palavra pode estar ocorrendo, está a fugir, mas que é dizer. Então, eles dizem que eles conhecem caminhos para a salvação, são caminhos que eles dizem são caminhos melhores, ou caminhos perfeitos, ou caminhos ideais, ou caminhos rápidos. Mas não, por isso é que se diz, pregar a verdade. O que é pregar a verdade? É pregar a cruz. O único caminho para a verdade e a salvação é a cruz, não existe outro caminho. O único caminho para a verdade é Cristo. Então, pregar a verdade é pregar a cruz. Pregar a cruz é falar de Cristo. Então, aquele que se diz ser pregador da verdade, mas não prega Cristo, então esse já não está a pregar a verdade. Porque Cristo é o único caminho e Cristo é a própria verdade. E Cristo foi aquele que enfrentou a cruz. Porque ele, quando enfrentou a cruz, ele estava mostrando o que é o caminho. Então não existe outro caminho. Não existe nenhum shortcut. Não existe nenhuma magia. E não existem pessoas que podem se dizer que Deus falou com eles, ou eles conhecem certa verdade, verdade que leva à salvação, que não seja o caminho da cruz. Isso já não é a verdade. Número 5. Como é que a palavra de Deus pode nos treinar em prol do alcance da sabedoria verdadeira? Então, o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus ela é divinamente inspirada e apta para ensinar, exortar, edificar e instruir. Instruir para onde? Instruir para a justiça.
O que acontece é que quando a palavra de Deus ela tem esses condimentos, educar, como é que a palavra nos educa? A palavra ela nos educa, não é a palavra em si que nos educa. A palavra nos educa quando a palavra está revestida de um espírito, quando a palavra tem um poder. E que poder é esse? É o próprio Espírito Santo que está a agir. Então, como é que a palavra ela consegue nos ensinar? Exortar, corrigir e instruir. Instruir pela justiça, para que o homem de Deus possa estar apto a cumprir ou completar a obra de Deus. Como? Através do próprio Espírito Santo. Quer dizer, a palavra de Deus ela não pode vir só. Por quê? Porque a palavra de Deus ela foi divinamente inspirada. Quem que inspira a palavra de Deus? É o próprio Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Então a palavra de Deus ela não pode ir só, tem que ir acompanhada com o Espírito Santo. Quem nos convence, quem nos aperfeiçoa, quem nos ensina, quem nos treina para o alcance da sabedoria é o próprio Espírito Santo. Então a palavra de Deus tem que ir acompanhada com o Espírito Santo, para que ela possa nos treinar em prol de alcançar o quê? A sabedoria. 6. O que é uma postura irrepreensível ao serviço do Evangelho e como cultivar essa postura? O apóstolo Paulo diz: desejais ser ministro do Evangelho, bom ofício desejais. Entretanto, este ofício, ele remete a muita renúncia. A que renúncia ele está a se referir? Ele se refere que os ministros do Evangelho, esses devem ter uma conduta irrepreensível. O que nós queremos dizer com conduta irrepreensível? Eles devem ter uma conduta pessoal. Significa o quê? Estamos a falar dos cuidados pessoais que eles devem observar na forma como eles cuidam de si. Para ter o quê? Para eles terem o quê? As vestes espirituais. Porque quem é revestido do poder para ser ministro, ele adquire novas vestes. Que vestes são essas? São vestes espirituais. Então, essas vestes espirituais, elas empoderam, capacitam o ministro do Evangelho para que ele tenha essa conduta irrepreensível. O que é conduta irrepreensível? É disciplina pessoal. Ter uma disciplina, não é? É saber que locais frequenta, com quem que anda, o que faz, o que lê, o que come, o que bebe. Tudo isto faz parte do cuidado pessoal que o ministro deve ter, para que ele possa também ter essa disciplina pessoal. Porque é por via dessa disciplina pessoal que ele adquire uma conduta. O que é conduta? É comportamento. O comportamento resulta da disciplina. Se você tem uma disciplina, então o teu comportamento muda. Então, o ministro, ele deve ser uma pessoa que deve ter uma disciplina irrepreensível. E essa pergunta está ligada à seguinte, porque em algum momento se fala ou se pergunta sobre a questão do... Há de vir a questão, mas certo, quais são as regras que o cristão deve respeitar para alcançar a meta com a aprovação do Senhor? Aqui remete-nos aqueles 3 exemplos que o apóstolo Paulo traz sobre como é que Timóteo deveria ser um depósito de fé. Então, ele primeiro fala de ser um bom soldado, depois fala de qual é a disciplina de um soldado em combate. Então, aqui nós vamos trazer 3 disciplinas aplicadas a 3 diferentes ofícios, a um soldado, a um atleta e a um lavrador. Mas aqui temos o quê? Questões de disciplina, a forma como ele age, como ele pratica aquela atividade. Então ele fala do soldado, ele diz que o soldado em combate, ele enquanto está a combater,
Porque ele escolheu aquele ofício, ele foi chamado para aquele ofício. Ele não pode fazer aquele ofício em meio do combate e ficar a pensar no seu cabelo, ficar a pensar na roupa que vai vestir, ficar a pensar o que vai comer amanhã, pensar nos seus negócios. Não, porque ele está ali para honrar aquela pessoa que depois ali a combater. Então, os seus pensamentos têm que ser somente honrar aquela pessoa que depois ali a combater. Para quê? Para que ele possa combater aquele combate que ele foi ali colocado, com distinção. Segundo aspecto, ele traz a questão do atleta, porque o que está-se a perguntar a pergunta é quais são as regras que deve respeitar para alcançar a meta. Então, quando se fala de regras e metas, é no caso em particular do atleta. Diz que o atleta em alta competição, para ele alcançar a meta, ele deve respeitar as regras. Se vê que num atleta em alta competição, atletismo, quando eles estão na pista, não é? Não basta quem ganha a prova, não é somente aquele que chega à frente, que corta primeiro a meta. É cortar a meta sim, mas também enquanto ao longo do percurso cumpriu o que? As regras daquela atividade. Então, quais são as regras desta atividade que está-se aqui a referir? A regra dessa atividade é uma fé genuína. É uma fé genuína. Porque nós estamos numa prova de atletismo, não é? E nós seremos galardoados, não somente quando chegarmos no fim, mas nós seremos galardoados pela fé genuína. Essa fé genuína o que vai ser? Vai ser nós olharmos para Cristo como um bom pastor. Lembrem-se que as Escrituras dizem que nós devemos caminhar somente olhar para frente, sem olhar para os lados nem para trás, tendo Cristo como modelo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, na nossa prova atlética, a caminhar, olhar para frente, devemos somente olhar para Cristo como modelo. Então, se nós olharmos para Cristo como modelo, ali vamos ter um exemplo de uma fé genuína. Por quê? Porque Cristo é que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, o modelo de fé genuína que nós devemos ter presente é somente Cristo. Por isso é que o apóstolo Paulo aqui, nessa epístola, nessa carta a Timóteo, ele diz: tende sempre os vossos pensamentos em Cristo. Quando vocês tiverem que pensar na vossa atividade, a fazer qualquer coisa, sempre tenham presente nas vossas memórias a Cristo. Cristo é o melhor modelo para todo o cristão. Número 8. Como é que o cristianismo sugere a classe pastoral a lutar contra aqueles que se ocupam a pregar inverdades? Então, o cristianismo sugere a classe pastoral a denunciar os falsos pregadores sem medo. Denunciar os falsos pregadores sem medo. Você, quando denuncia, não está a entrar em discussões. Você denuncia em sede de confraternização. Quando o Espírito Santo assim te instrui, quando fores perguntar, e ainda que sejas perguntado, vigia quem está a ouvir, quem está a perguntar, e somente obedece à vontade do Espírito Santo. Mas se você tem a oportunidade de ver esses comportamentos desviantes e você fica calado, é como se você estivesse aqui a compactuar com aquela inverdade. Logo, aquela mentira vai te perseguir, vai te questionar. Você, quando for encostar o travesseiro, a tua consciência vai te acusar, o próprio Espírito Santo vai te dizer. E é um perigo para ti, para a tua própria fé. Vai te contaminar a fé. Então, o que é denunciar? Denuncie, dobra o joelho, chora. Vá para o altar, vai para o trono da graça. Ora por aquilo, denuncia a Deus aquilo que você viu. Demarca-te daquilo. Não afasta-te desse tipo de pessoas e ambientes. Não caminha com essas pessoas. Denunciar é também você orar por essas pessoas para a sua conversão. Isso é que é denunciar. Não é ficar calado. Você está calado, você está a compactuar. Quem cala, consente. Se você não consente, não se identifica com essas posturas, então denuncia. Sem medo. Se você denunciar sem medo,
Creia que foi o próprio Espírito Santo que te capacitou a denunciar e você não vai ter medo porque nada vai te acontecer. Se você for a denunciar a verdade, você já tem a proteção do próprio Cristo, que é o sangue de Cristo que te regenerou e que vai te defender. Mas não entre em discussões, em contendas. Não estamos a falar de discutir, de entrar na televisão, de entrar aqui e ali em debate. Não é isso. Estamos a falar de denunciar como, na tua forma de ser, demarcar, se afastar, não se identificar com esse tipo de coisas, de pessoas, e orar contra isso, denunciar isso, protestar isso. Não é? Isso é que é a postura que o cristianismo sugere. 10. Como é que dominar desejos da carne nos torna reis sobre a terra? O que acontece é que, se nós quisermos dominar o mundo, dominar os outros, sobre guia e inspiração do próprio Espírito Santo, primeiro temos que dominar a nós próprios. Por quê? Porque esse domínio vem de dentro para fora. Então, você primeiro tem que dominar a sua própria carne, tem que dominar o que é as suas próprias paixões e submeter as suas próprias paixões, o seu próprio corpo, à vontade do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa ter controle sobre o teu espírito. Quando o Espírito Santo tem um controle direto sobre o teu espírito, através do dom da fé, então o teu espírito passa a dominar o teu corpo. E aí você tem o controle sobre as paixões. O Espírito Santo não domina as tuas paixões, o Espírito Santo quer dominar o teu espírito. Então submete o teu espírito à vontade do Espírito Santo, para que depois você, por ver o seu espírito preparado, empoderado, capacitado, revestido de poder, possa dominar as vontades e as paixões da sua carne. Quando você domina as paixões e a vontade da sua carne, aí você pode dominar as outras pessoas. O mundo pode interceder, pode exortar, pode repreender, pode corrigir comportamentos desviantes. Você pode chamar a atenção de pessoas, porque você tem credibilidade, está revestido de poder, porque você domina as suas próprias. Você nunca vai dominar outra pessoa, repreender, denunciar maus comportamentos, exortar, se você próprio não se domina a si próprio, porque não vai ter poder. A tua demonstração, o teu conselho, o teu comentário não tem poder, não tem efeito, não tem poder de fogo e não convence a ninguém. Não estamos a falar de palavra, estamos a falar do poder por detrás da palavra, que é o Espírito que está por detrás da palavra. Então, esses que são os elementos, o fogo do Espírito Santo está dentro de nós, esse que domina a nossa carne, a paixão da nossa carne. E aí nós podemos dominar a outrem. Número 10. O que é educação religiosa e como podemos transmitir aos que nos rodeiam? Então, educação religiosa é transmitir, é instruir, é guiar as pessoas à nossa volta na base do nosso testemunho. O que é nosso testemunho? É o nosso comportamento. O nosso comportamento o que é? Nosso comportamento são as nossas atitudes. O que revelam as nossas atitudes? Revelam o nosso conhecimento. Aquilo que você pensa é aquilo que você faz. E aquilo que você faz é como você age. E aquilo que você age expressa o seu desejo. Então, a educação é voltada para a mente. Então, educação religiosa é instruir, guiar as pessoas para que elas possam obter uma instrução, um entendimento, um conhecimento sobre Deus. Então, uma educação religiosa é uma educação, uma instrução para o caminho de Deus. Então, como é que nós guiamos? Dizia pelo nosso testemunho. E o que é que, por sua vez, molda a nossa consciência, para que a nossa consciência possa ter controle sobre as nossas paixões, que são os nossos comportamentos, atitudes, que vão mostrar o nosso testemunho. Então, isso tudo está fundamentado na palavra de Deus. Quando nós praticamos a palavra de Deus, mais do que ser meros conhecedores da palavra de Deus, então aí nós estamos nesse ciclo de sermos os promotores da educação religiosa. Porque nessa educação religiosa nós também fazemos parte. Nós estamos também a ser educados religiosamente, a ser lembrados religiosamente. Por isso é que o apóstolo Paulo disse a Timóteo,
aquela educação que você teve da Sagrada Escritura conserva. Porque nós também, enquanto ministros, nós enquanto também educadores, também participamos do processo de educação religiosa. Por quê? Porque não basta você só dizer e fazer outra coisa. Porque você vai confundir aquilo que você quer educar as pessoas. E as pessoas vão querer perceber mais aquilo que você está a fazer. Então isso é resultado do que? Também de você praticar as Escrituras Sagradas. Para você praticar as Escrituras Sagradas, tem que sempre estar em contato com as Escrituras Sagradas e permitir que o Espírito Santo possa te convencer, possa te capacitar, possa te selar, possa te renovar, possa te regenerar. Então isso é que é importante neste crescimento contínuo, nessa renovação, porque a mente de Cristo é uma mente progressiva, é uma sabedoria infinita. E nós nunca podemos nos contentar, nós nunca podemos... O grande perigo, que é uma das perguntas, o grande perigo para a classe pastoral, que vamos chegar lá, é muitas das vezes nós nos contentarmos e acharmos que já temos o entendimento, já sabemos, já não precisamos. Esse é um grave perigo, mas quando chegar o momento vamos desenvolver mais. 11. Como podemos revestir o poder da palavra na Escritura no combate de várias guerras em nome do Evangelho? Então, o poder da palavra nas Escrituras. Por quê? Porque a palavra o quê? A palavra é uma espada. A espada o quê? A espada em que sentido? A palavra é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É a verdade. Então, nós nos blindamos com a espada, que é a palavra de Deus, quando nós empregamos o conhecimento doutrinário presente nas Escrituras Sagradas na nossa fé. Como? Orando, buscando, apelando pelas bênçãos espirituais que estão consagradas nas Escrituras Sagradas, jejuando, praticando a Eucaristia, ação de graça, congregando, todos estes conjuntos de artefatos, da forma como atua a nossa fé, que é uma fé que atua pelo amor. Então, ali estará presente todos os tentáculos, que é o sustentáculo da fé, como o apóstolo Paulo diz. As Sagradas Escrituras são o teu sustentáculo da fé, o que é a tua raiz. Então, a palavra de Deus já é a raiz do cristão. Então, quando nós estamos bem assentes, tornamos-nos firmes na palavra. Então, quando nós estamos firmes na palavra, temos a fortaleza. Então, aquela vai ser o nosso sustentáculo. Independente das tribulações que vierem, nós vamos ter o que? A espada, que é o que? Que é a justiça de Deus. Número 12. Como é que o cristão se deve apresentar às batalhas por forma a sagrar-se vencedor? Então, o cristão deve-se fazer as batalhas revestido da armadura de Deus. A armadura de Deus o que é? A armadura de Deus é o Evangelho. Porque a armadura é desde capacete, espada, couraça, cinta, sandálias. Temos que revestir-nos e nos blindarmos totalmente da armadura de Deus. Estamos a falar das batalhas. Por quê? Porque as batalhas são iminentes, as batalhas são desejáveis, as batalhas nos esperam e nos aguardam. Então, nós fazemos essas batalhas revestidos da armadura de Deus, que é o selo do Espírito Santo. Então nós ali sagramos-nos vencedores, por quê? Porque nós vamos fazer essas batalhas em nome de Cristo e pela fé. Porque nós percebemos que essas batalhas são batalhas para tornar a nossa fé mais pura e preciosa. Então as batalhas são necessárias para que a nossa fé possa crescer de grau em grau. Número 13. Qual é o músculo que o cristão deve treinar por forma a ter um bom desempenho no combate? Nós estamos muito a falar da fé. Cristão anterior também falávamos da fé, como vencer, como combater e como vencer. Falávamos de fé, falávamos da armadura, falávamos do Espírito Santo. Então, como é que nós podemos treinar? Qual é o músculo? Então, o músculo que nós devemos treinar é a fé. A fé é a arma mais poderosa que o cristão tem. Então, esse aqui é o músculo que nós devemos treinar. Como é que nós treinamos a fé? Nós treinamos a fé quando submetemos o nosso espírito à vontade de Deus. Então, aí estamos a treinar o nosso músculo, que é a fé, submetendo o nosso espírito à vontade de Deus. Por quê? Nós somos seres espirituais. E como seres espirituais,
nós buscamos sempre fortalecer-nos espiritualmente. Como? Orando, jejuando, meditando as Escrituras Sagradas. Isso fortalece esse músculo que é a fé, através do nosso espírito. Porque a fé atua através do nosso espírito. A fé não atua através da nossa carne. Na verdade, quando a fé atua através do nosso espírito, porque a fé capacita o nosso espírito para que o nosso espírito possa dominar a nossa carne. 14 é a última. Quais são os maiores combates travados pela classe pastoral nos dias atuais? Eu trouxe 3, tem mais outros. O primeiro destes é parar de estudar. Parar de estudar está a dizer o quê? O cristão é um teólogo. O pregador da palavra, o ministro, o principal instrumento de trabalho são as Sagradas Escrituras, porque tudo está nas Escrituras. Então, o ministro tem que estar constantemente a meditar as Escrituras Sagradas, porque lá nas Escrituras Sagradas ele se torna um estudioso das Escrituras Sagradas. Se por um lado ele estuda as Escrituras Sagradas, fazendo um teólogo, por outro lado, ele não deve ficar por aí. Ele deve também trazer o entendimento que ele tem às Escrituras Sagradas e, em sede própria, confraternizar, refletir em conjunto, em comunidade, para que ele possa ajudar, sobretudo através daqueles que têm um ofício específico a estes que são os mestres, poderem ajudar a interpretar as Escrituras Sagradas à luz da verdade, à luz do dia a dia. Por quê? Porque os tempos, os modos mudam, mas a palavra de Deus já é a mesma. Então, existem os intérpretes que ajudam a compreender como é que a mesma palavra, que é a mesma em todos os tempos, foi a mesma ontem, a mesma hoje, há de ser a mesma amanhã. Mas a realidade à nossa volta, ela muda. A realidade física. Então, aqueles que são os intérpretes da lei ajudam a compreender a aplicação das Sagradas Escrituras à realidade vigente. Então, por um lado, o primeiro perigo é parar de estudar. O segundo perigo é santidade. Significa que o ministro deve constantemente renunciar, deve constantemente purificar-se, deve constantemente, aquela questão nós dizíamos, a prática do ascetismo, ele enquanto eremita é um separado, então ele deve constantemente purificar-se de dentro para fora. Ao ele purificar-se, ao ele santificar-se, então ele poderá não só ser o templo do Espírito Santo, mas também o Espírito Santo pode se manifestar com maior veemência, com maior profundidade e também com maior clareza para ele e também para todas as missões que ele estiver envolvido. O terceiro perigo que nós trazemos é a necessidade dele ser coerente. O que é a questão da coerência? É que os membros da pastoral, eles são escravos daquilo que falam. Muitas das vezes o Espírito Santo nos leva a refletir, isto é, a estudar as Escrituras, algo que primeiramente parece voltado para o público, voltado para a igreja, mas também lá, aquela mesma palavra, porque a palavra é uma espada, ela também aplica-se para o próprio ministro. Então aquilo é que lhe dá conforto. Por isso é que os ministros verdadeiros, eles não escolhem que palavra que vão ler, meditar, que palavra que vão ensinar, que palavra que vão estudar. Somente aquela pessoa que não está em bem, não está em paz, que tem débitos, que não está limpo, não está purificado, vai escolher o que ensinar, vai escolher o que ler, vai escolher o que ensinar. Quando uma pessoa está purificada, ele vai ter total abertura para refletir qualquer palavra que o Espírito Santo suscitar, trouxer. Por quê? Porque lá também aplica-se a si próprio, como uma espada que é a palavra de Deus. Então, o ministro deve também
procurar sempre ser o quê? Busca da verdade, que é trazer a verdade, somente aquilo que Deus lhe diz e traz, trazer a verdade, para que ele possa não só falar e pregar, mas também porque aquilo depois já lhe obriga também a ele ter que praticar aquilo que ele prega. Não é? E esse que é um dos mistérios da palavra de Deus, poucas pessoas sabem. A palavra de Deus tem esse mistério, tem esse poder. É que quando o Espírito Santo te convida a meditar numa certa escritura e depois ele te convence a agir em público e você prega aquilo, quando você está a pregar aquilo, você também está a declarar aquilo para ti próprio. E o Espírito Santo, do mesmo modo que vai, ele volta. E ele depois, mais uma vez, mais do que você ler, você quando fala, você depois, o Espírito Santo te faz você ouvir aquilo que você falou. E você compreender aquilo que você falou. E quando você ouve, compreende aquilo que você falou, ele começa a te convencer. Onde, como, quando é que você também tem que se ajustar àquilo mesmo que você está a falar. Esse aqui é o poder, esse aqui é o mistério da palavra de Deus. A palavra de Deus é muito poderosa. A palavra de Deus, como o apóstolo Paulo disse, fechou esse nosso estudo, ela é divinamente inspirada, é apta para ensinar, para corrigir, para repreender, para instruir na justiça o homem de Deus, para que ele se torne perfeito e também para que ele possa estar apto a completar a boa obra. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, interesse. Deixem ficar os vossos comentários, façam like, partilhem este material com a vossa vasta comunidade. Não deixem de partilhar também com os vossos irmãos, muitos que também têm interesse, sede de ter acesso às Sagradas Escrituras. Nós estamos no tempo do Ministério da Graça e estamos aqui para cumprir somente com as profecias, com as Escrituras, porque lá em Atos foi dito, Atos capítulo 1, versículo número 8, que é chegado o tempo de nós levarmos o Evangelho e pregarmos por todas as nações até os confins do mundo. Então, é por essa via que nós recomendamos e exortamos para que vocês também partilhem esta boa nova. Este material encontram junto com nossos arquivos digitais nas nossas páginas de Facebook, Instagram, YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.